Opa, grande Luciano Gomes, produções aí. Meu camarada Salve, Luciano. Daniel Couto Lima! Rapaz, estamos juntos mais uma vez aí batendo esse papo aqui, cara. Eu queria te agradecer o tempo que você vai disponibilizar aí para poder mostrar para a gente aí os conhecimentos que você adquiriu ao longo desse tempo aí, dessa troca de ideia, cara, vai ser muito gratificante. E antes até da gente estar começando aqui, eu queria só que você falasse um pouquinho aí da tua história, cara, para a gente, acho que engatar, assim, para o pessoal conhecer um pouco do Luciano e depois ver um pouco da experiência que o Luciano adquiriu ao longo da vida aí, pode ser, cara? Quem é o Daniel, Luciano? vamos lá. Luciano. Se o pessoal tiver um tempo para poder ouvir um pouco da minha epopeia e não chorar junto comigo, eu vou contar um pouquinho da minha história. Vamos lá. Daniel, eu sou um cara que nasceu lá nos anos 70, e quem nasceu nos anos 70 é considerado hoje em dia como o pessoal casca-grossa, o pessoal hardcore, né? E desde que eu era moleque, eu já brincava com as fitas do meu pai, com os gravadores cassete. Tem foto minha bebê brincando com isso. E eu cresci no meio disso. Meu pai tinha vários gravadores cassetes, e eu ficava gravando de um gravador para o outro, de fita para fita, de disco para fita. Até tem uma passagem muito legal, que eu nunca vou esquecer disso. Eu tinha 5 anos, foi no Natal de 1980. Meu pai chegou em casa com uma caixa de presente e pegou e deu para minha irmã. Aí minha irmã abriu, tinha uma boneca linda, sabe? Eu falei assim, e o meu pai? Aí meu pai deu um embrulho para mim comprido, assim, quando eu abri, era um rodinho de colocar na porta, sabe? Aí eu olhei para aquilo decepcionado, sabe? Aí meu pai falou assim para mim, Luciano, o Papai Noel falou para mim que você é um menino muito inteligente, bonzinho, que você seria capaz de colocar esse rodinho aí na porta de casa. Aí meu olho deu de encher de lágrima. Meu pai pegou e falou assim, não, é brincadeira. Eu trouxe esse presente aqui para você. E eu tenho ele aqui até hoje. Vou pegar aqui para você dar uma olhadinha. Pô, que legal, cara. A minha primeira sonatinha, meu primeiro toca-disco. Ah, garoto. O Eu Mickey. guardo com o maior carinho Pô, que até legal, cara. hoje. História maneira, história E maneira. Uma dessas, isso daí eu é não conhecia não, tá vendo? Que legal, cara. Mais uma para surpreender a gente. E foi aí que começou, isso então, a impulsionou paixão. muito no que eu vim desenvolver de trabalho quando adulto. Eu gostava de desenhar, sempre recebi muito incentivo. Eu me lembro que eu era moleque, meu pai comprava livros de desenho para mim, para aprender a esboçar, sabe? Tudo que eu gostava de fazer, meu pai incentivava. Eu, com 8 para 9 anos, meu pai já comprava livros de programação. Então, eu sem saber o que era, eu já estava aprendendo álgebra, porque tinha que aprender algoritmo, e eu Uhum. acabava aprendendo isso enquanto eu estava aprendendo a fazer as operações básicas naquela época. Aí, quando eu me tornei adulto, fui trabalhar, inclusive, como contínuo no Banco Real. Na época, a gente ainda se conheceu, moleque, né, Daniel? Pô, legal. Trabalhei É lá por verdade. 5 anos no Banco Real, me tornei DJ e acabou que, nessa epopeia toda, eu saí do banco e vim para o interior para trabalhar como DJ. E trabalhando como DJ, discotecando na noite, tudo, apareceu uma oportunidade para mim para trabalhar numa rádio como DJ. Só que quando eu cheguei no primeiro dia, me colocaram para trabalhar como locutor. E eu não tinha experiência nenhuma, Daniel. Nenhuma. Entrei no ar, gaguejava, miava, sabe? E trabalhei por lá por volta de 1 ano, mais ou menos. Aí eu comecei a gravar uns comerciaizinhos bem criativos, que eu gostava de fazer uns textinhos legais, Uhum. e resolvi ir numa rádio maior. E levei esses cassetes para apresentar para o pessoal na rádio. Cheguei para fazer o teste, nunca vou esquecer disso. Eu fiquei 40 minutos para falar uma frase. Não esqueço dela até hoje. Era o seguinte: patrocínio Pastifício Santa Malha, Center Calçados. Só que isso não saía, cara. Não saía no tom que o cara queria. Eu fiquei 40 minutos e eu achei que o cara estava me sacaneando, Daniel. Eu achando que o cara estava me sacaneando. Esse era o meu teste de locutor. Fiz o teste, voltei para casa decepcionado, sabe? Que no final ele falou para mim que deu, que tinha conseguido, mas eu notei que não tinha
dado muito certo, não. Aí, uma semana depois, eu liguei para ele para saber como é que tinha sido. Ele falou assim, o dono da rádio quer conversar com você, chega aí. E era uma cidade aqui, mais ou menos a uns 70 quilômetros daqui da minha cidade. Aí eu fui lá, o cara virou para mim e falou assim para mim, Luciano, eu tenho uma vaga para você aqui, mas não tenho de locutor. Aí eu pensei comigo, caramba, quer ver? Vai ter vaga de faxineiro para eu trabalhar. Isso aqui. Ele virou para mim e falou assim, eu tenho a vaga, mas eu tenho vaga de publicitário para você. Aí eu olhei para aquilo e falei assim, publicitário? Aí ele, vaga de publicitário. Eu falei, mas eu não tenho formação como publicitário. Ele, não, mas os comerciais que você trouxe aqui, que você já mostrou, que você faz, do que você sabe fazer, você saca mais do que os publicitários que já passaram por aqui formados. Quero você trabalhando aqui na minha equipe. E essa passagem nessa emissora de rádio, que era também uma retransmissora da Rede Minas, que é uma rede de TV, era uma TV educativa, tinha um programa de entrevistas, Daniel. E esse dono da rádio me deu uma oportunidade para trabalhar lá. Olha que engraçado. A moça que apresentava lá, ela foi trabalhar no Jornal Hoje, na Globo. Aí ele chegou para mim assim, 5 horas da tarde, numa terça-feira, e falou para mim assim, Luciano, quer ser o apresentador do Ponto de Encontro? Eu peguei e falei, quero, mas eu nunca apareci nem em filmagem de batizado. Ele, não, você aprende. Você vai lá na casa do Camilo, que o Camilo tem a pauta do programa para você apresentar amanhã. Camilo está resfriado, mas ele te explica direitinho como é que é. Aí fui na casa do Camilo. O Camilo era jornalista que trabalhava na rádio. Muito gente boa. Ele tinha preparado uma pauta com 20 perguntas para eu desenrolar durante 1 hora de programa. E o programa era ao vivo. Daniel, o tema era segurança pública. Eu ia entrevistar o delegado e o comandante da Polícia Militar. Só que eu estava recém-chegado na cidade, eu não sabia nada do que estava acontecendo lá. Olha a furada! Olha a furada que me jogaram. Aí, nessa furada, Daniel, entrei lá, começou o programa. E naquela época não existia lâmpadazinha de LED, que nem a gente está usando aqui, iluminando as coisas aqui para a gente, não. Era aquela luz quente que você só parecia que derretia, assim, sabe? Então você transpirava de nervoso e de calor ao mesmo tempo. Comecei as perguntas. Na hora que abriu a câmera, eu comecei as perguntas. Abri o programa e comecei a fazer as perguntas. As 20 perguntas foram detonadas no primeiro bloco do programa. Eu não tinha jogo de cintura nenhum para apresentar. Imagina, Daniel, eu não tinha jogo de cintura nenhum para apresentar esse programa. Para segurar a audiência, né? Porra! Fomos para o intervalo. Chegou no intervalo, eu suando e eu pensando assim comigo, caramba, que eternidade! Ainda tem mais 3 blocos, o que eu vou fazer? Comecei a conversar com os caras. Bater papo, que nem eu estou fazendo aqui contigo. Comecei a conversar com eles. E começaram a vir perguntas. Só que as perguntas, vinham aquelas perguntas mais cabeludas. Os caras chegavam assim, doutor delegado, por que você passa a mão na cabeça dos traficantes da cidade? Doutor comandante da polícia, por que vocês não vão atrás de bandido de verdade e ficam só querendo apreender o carro de quem está com o documento atrasado? As perguntas que me mandavam, eu tinha que fazer isso para os caras. Eu já nem tinha pergunta minha para fazer mais e comecei a fazer as perguntas cabeludas. E eles iam respondendo. Terminou o programa, fui para casa. Quando eu cheguei, falei para minha esposa, Angélica, eu acho que esse foi o primeiro e último programa que eu apresento lá na Transmineral. Ah, Luciano, mas eu acho que ficou tão bom. Falei, quê? Eu acho que o Eugênio amanhã não vai querer olhar na minha cara. Daniel, fui trabalhar. 8 horas da manhã, cheguei, fui para minha sala. Quem é que bate na minha porta e entra? O Eugênio, o dono da rádio, dono da TV. Luciano, eu fiz questão de vir aqui pessoalmente para te agradecer pelo programa de ontem. Você foi o primeiro apresentador que apresentou o programa sem ficar lendo papeleta. Você está de parabéns, o programa é seu.
Pô, que maneiro, né, cara? Você vê que às vezes... Olha que legal. E depois disso, quando eu me desliguei dessa rádio, eu já saí de lá com a ideia de começar a trabalhar para mim como produtor de comerciais, né? Eu nem pensava assim necessariamente publicitário, mas como produtor de comerciais. Aí eu troquei um carro que eu tinha, um Ford Verona, que eu vivia apertado, já tinha inteirado o 4º ano sem pagar IPVA do carro. Aí eu troquei esse carro num computador, um computador com placa de som e com uma gravadora de CD. Na época, ano 2000, gravadora de CD aqui na cidade eu fui um dos primeiros a ter. Daniel, fiz isso. Aí eu comprei o computador e nada de trabalho. Nada de trabalho. Aí chegou a minha cunhada em casa, olha para você ver, e falou assim para mim: Luciano, meu cunhado tem um amigo que ele vai ser candidato a prefeito na cidade de São Lourenço. Se eu ligar para ele, você conversa com ele, é capaz dele fechar um jingle contigo. Eu falei, claro, me passa o telefone que eu falo com ele agora. Ela me passou o telefone, conversei com ele, o cara super gentil, me passou as informações, produziu o jingle para o cara, liguei para ele, passei pelo telefone, ele gostou, pode trazer. Levei o jingle para o cara, falei para minha cunhada, falei assim, Adriane, me leva lá que eu recebo e pago o combustível para você. Daniel, despencamos daqui para São Lourenço, são 100 quilômetros. Cheguei lá, coloquei o CD para o cara ouvir, o cara bateu palma. Adorei, Luciano, mas tem um problema. Que problema? Olha, você gravou que a eleição vai ser no dia 3 de outubro e nesse ano vai ser dia 5 de outubro. Eu falei, putz, eu não tinha nem o que alegar, tá errado. Como é que você vai alegar um negócio para o cliente se você sabe que está errado? Não tem jeito de você alegar nada. Aí ele virou para mim e falou assim, faz o seguinte, regrava o jingle para mim, que no sábado eu vou lá pessoalmente buscar contigo. Aí eu pensei comigo, falei assim, putz, quando o sujeito fala que ele vai lá pessoalmente, é porque o cara não vai. Não vai. O cara que deixa assim, eu te ligo. Você sabe disso, Daniel? O cara que fala assim, eu te ligo depois para a gente combinar, é porque o cara não está afim do teu trabalho, o cara não está afim de fechar negócio com você. Eu já fiquei nessa. Mas por desencargo de consciência, eu peguei e regravei o jingle do cara. E eu morava numa edícula. Para quem não sabe o que é edícula, é uma casa nos fundos. Uhum. Quando chegou no sábado, aparece o candidato a prefeito com os assessores dele lá. Você acredita nisso? Legal. Aí o cara chegou lá, Daniel. Vim buscar o jingle. Como é que tá esse jingle? Eu falei assim, eu regravei para você. Mostrei para ele. Nossa, eu gostei demais. Eu quero 20 cópias. Quanto é que fica o jingle com as 20 cópias? Na época eu falei para ele, fica em R$500. Pode fazer. Sentei, gravei as cópias para ele, entreguei. Ele pegou, fez o cheque. E eu trabalhava na rádio nessa época. A hora que eu peguei aquele cheque de R$500, eu fiquei tão cheio de felicidade pelo reconhecimento do meu trabalho, Daniel. Você recebia quanto lá na rádio, lembra? Era um salário e meio, deveria na época dar uns R$150, uns 180 no máximo. Por 30 dias, por 500 por um trabalho, né? Olha para você ver, olha para você ver. Aí, Daniel, eu na mesma hora, sabe o que eu fiz? Eu catei a chave, fui lá na rádio e pedi demissão. Minha esposa chorou. Eu falei, meu Deus, Luciano, como é que a gente vai fazer agora? A gente tem conta, você é louco. Eu peguei e falei para ela, se eu não fizer isso, eu nunca vou cortar o cordão umbilical. O meu trabalho vai ser bico o resto da vida. Eu tenho que cortar esse cordão umbilical. Aí, ano 2000, vieram vários trabalhos de eleição, ganhei um dinheiro legal, até que se eu não tivesse trocado o carro no computador e tivesse comprado o computador parcelado, com o dinheiro que eu ganhei na eleição, dava para eu ter comprado o computador, para você ter ideia. Mas aí
já tinha feito negócio e tudo Mas mais. deixa eu te fazer uma pergunta aqui para ver se eu complemento, né? Porque tu fala assim, você trocou... tem uma frase que eu costumo dizer que é o seguinte, gosto muito de escrever letra de música, como você conhece, tem uma música que eu escrevi junto com um amigo nosso que fala o seguinte: abrir mão do certo por sonhos nos fará muitas dúvidas na cabeça pairar, que julgarão o seu progresso sem sua história ao menos perguntar. E aí, o que eu estou tentando dizer contigo? Você está me falando que você ganhava 150 pratas, fez um trabalho, ganhou 500, o que significa que, pensando em fluxo de recebimento, você ganhou 3 meses e um pouco mais. Quase, eu vou botar 3 meses e meio, estou chutando assim. O que significa que, se você ficasse 3 meses parados, você ainda ia ter mais alguns dias para procurar alguma coisa. Você acha que, nesse momento, quando a gente fala de cortar o cordão umbilical, você fala da CLT, para a gente, de fato, ir para o empreendedorismo, ou quem sabe, para o empresário, de fato, ele é difícil por quê? Porque você não consegue fazer isso ou, de repente, você não tem apoio por questões até familiares. Porque a tua mulher fez o que eu diria que muitas pessoas que estão escutando o que a gente está falando aqui agora têm dificuldade. Porque a sua mulher, ela tem a questão da segurança. E eu não estou falando aqui da mulher, gente, não é denegrindo. Um Ela tem a segurança detalhe, de falar assim, tem o um CLT. detalhe que eu esqueci, um detalhe que eu esqueci de dizer, Daniel. Minha filha estava recém-nascida. Então, nisso que você está me falando, cara, eu passei 18 anos no banco. Acho que para pedir demissão do banco, para montar o que eu tenho hoje e me tornar o TQQ, que é o que você conhece lá de terça, quarta, quinta, que eu trabalho terça, quarta, quinta, já vão fazer 6 anos, é importante falar isso para você, porque, assim, o mais difícil foi, de fato, pedir demissão para minha mulher. Não que minha mulher não estivesse me apoiando na época, mas era a segurança que ela tinha da CLT, era a segurança de que eu saía para trabalhar, a segurança de que uma empresa ia me pagar e que eu não poderia ser aquela empresa, talvez. Por quê? Porque ela não tinha essa cultura e eu também não tinha. Então, assim, é um medo muito grande da gente para poder estar fazendo isso. Mas você acha que isso teve alguma influência também nela? Porque, pelo que eu entendi, você nunca teve uma empresa com ela, né? Você teve que Não. desbravar esse negócio sozinho, não é isso? Olha, Daniel, para dizer a verdade, nessa época, quando eu fiz isso, eu já tinha ideia de trocar o carro no computador e ela tinha dado o maior apoio para mim. Ela foi a única pessoa que me deu apoio, além de 2 amigos. Porque todos os outros demais amigos diziam para mim que eu era louco de trocar o carro no computador. Foi só a minha esposa e mais 2 amigos. Inclusive, um deles, infelizmente, faleceu ano passado. Essas pessoas são pessoas que estavam iluminadas na hora que elas deram esses conselhos para mim. Mas eu Falaram acho para mim, muito Luciano, importante para falar assim, vai que porque você é talentoso, você não tem que ficar desse jeito, não. E, então, tem Daniel, muita gente, Luciano, que eu pego assim, desculpa, que eu vi uma entrevista do Silvio Santos que ele falou assim, cara, tanto o homem quanto a mulher, né? Quando um dos dois tem uma tendência de ser mais protetor, não é que ele esteja te desanimando a empreender ou montar um negócio. Ele só está sendo conservador porque a gente não casa com pessoas iguais, a gente casa às vezes com os opostos se atraem. Isso é normal. Então eu vejo muitos empresários com muita dificuldade de empreender pelo cônjuge, seja ele homem ou mulher, que fala assim, cara, não vai dar certo, você dia 5 tem salário, você dia 6 tem salário. O que eu posso falar com essas pessoas, e eu tenho pelo menos essa percepção, é o seguinte: você pode até ganhar, eu estou fazendo uma conta redonda, você pode ganhar 10, mas 10 vai te manter um padrão de vida com 10. Não vai te dar 30. Da mesma forma que aconteceu contigo. Quando você ganhou R$ 500, que poderia ficar 3 meses em casa, a gente não está preparado para isso. Eu acho que uma coisa eu posso falar contigo que por experiência própria. As pessoas não estão preparadas a lidar com dinheiro. Elas estão preparadas a lidar com prestações e recebimentos mensais. Quando você ganha 1 olha, milhão, você Daniel, ganha 2 milhões, é difícil de administrar isso. olha para você O que ver. você acha? Isso que você falou tem tudo a ver, porque se a pessoa não tiver um psicológico para trabalhar com as próprias pernas, andar com as próprias pernas, administrar o próprio negócio, chega numa situação como eu, por exemplo, agora em janeiro, eu passei os 30 dias com R$ 100 que eu faturei durante janeiro. No dia 31 de janeiro, eu fechei um trabalho que valeu pelo mês inteiro. Isso é a coisa mais... Eu costumo dizer que tem uns trabalhos, algumas empresas que quem está ouvindo a gente, de repente, tem uma questão de sazonalidade, né? Eu tenho um amigo que ele monta barraca em frente à escola de samba. Eu estou imaginando a dificuldade que ele está passando agora, porque o carnaval foi jogado para março.
Então, o ano passado já não foi um negócio muito legal. E o cara só trabalha para essa questão, assim, que a escola de samba começa, não sei se é assim, tá? Mas, de repente, mesmo que eu fale besteira, mas pelo menos para pegar a lógica. A escola de samba começa a escolher samba em novembro. E aí começa a abrir a escola de samba. Então, ele tem novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, vamos dizer, o carnaval. O resto dos meses parou, velho. Não tem barraca, ele tem que se virar em outra coisa. Mas esses meses que ele consegue trabalhar, ele consegue diluir ao longo do ano um fluxo de pagamento e de recebimento para que ele possa sobreviver. Tem gente, aí pegar exemplos aí que acontece de Big Brother, de esses estabelecimentos, o cara ganha milhões. Eu conheço gente que acertou na loteria e quando terminou um período ele estava mais pobre do que ele recebeu. E eu estou te falando assim, de convivência, conheço essa pessoa. A pessoa recebeu, eu estou estudando, 3 milhões de uma vez, 10 milhões, 15 milhões, e aí ele compra uma casa de 10 milhões, não sei o que, de 15 milhões. Quando vai juntar, cara, você tem que manter isso. Aí você, daqui a pouco, está se desfazendo dos seus bens com uma dívida de uma coisa que você não sabia controlar. Porque simplesmente você não teve esse tipo de recebimento. Aí eu queria te fazer uma outra pergunta para ver se você concorda ou não. Eu diria para você que o dinheiro ele muda duas coisas na pessoa. A gente entrar um pouquinho no nosso tema mesmo. Primeiro, o dinheiro muda o gosto, porque você só sabe que é ruim quando conhece que é bom. Então, quando você tem uma grana, você comprou alguma coisa melhor, aí automaticamente você sabia que o que você tinha não era tão legal. Eu vou dar um exemplo, eu andava de ônibus para trabalhar, aí daqui a pouco veio o ônibus com ar-condicionado, eu começava a entender como é que eu andava naquele outro ônibus que não tinha ar-condicionado. Aí comprei um carro, eu pensava por que eu andava de ônibus. Aí depois eu peguei um carro que tinha um ar-condicionado, que tinha uma coisa, daí eu falei, caraca, como é que eu andava com aquele... Eu estou dizendo assim, eu acho que o dinheiro ele vai mudando gosto na gente e a gente vai provando coisas melhores. E o segundo é que, eu não vou falar felizmente ou infelizmente, ele muda as amizades. Porque no meio do caminho, cara, você acaba tendo que crescer, porque assim, é uma evolução. E aí os teus amigos de infância que estão parados ali, aquela galera que às vezes julgava a gente, eu lembro que eu chegava meia-noite em casa da minha faculdade. E eu saía 5 horas da manhã para poder trabalhar. Então, eu me lembro que eu dormia muito pouco. Eu encontrava os meus amigos chegando 5 horas da manhã, porque eles estavam chegando da balada, e quando eu voltava para casa para tentar dormir, eles estavam saindo. E eu não estou dizendo que eles estejam errados, ou estivessem errados, não. Mas o Mas são engraçado é que escolhas. eu não queria mais fazer aquilo. Eu falei, cara, eu vou ter que fazer uma opção, eu vou ter que me sacrificar um tempo para poder estar correndo atrás disso. E assim, você acha que o dinheiro muda essas duas coisas na pessoa ou não? Claro que muda, Daniel, mas muda muito. Olha, eu me lembro quando eu comprei meu primeiro carro, isso depois de 6 anos, quando eu já tinha construído a minha casa, eu comprei um Ford Ka usado. Era ruim, era ruim. É o que tinha Eu para hoje, fiquei, né? acho que, uns 5 meses com ele, aí eu tirei um Uno Mille Zero. Nossa! Foi uma maravilha quando eu tirei um Uno Mille Zero. Nossa, que maravilha, era outro mundo. Aí passaram-se 2 anos, eu passando na loja, o vendedor, amigo meu, me chamou e me convenceu a trocar aquele Uno num Gol Zero. Nossa, aí eu saí do Uno 2 portas para um Gol 4 portas. Pô, foi outra vida. Não tinha que tirar o banco Aí da no ano frente, tinha que seguinte, sair, né? aí no ano seguinte, Daniel, eu comprei um carro para minha esposa. Aí tá beleza. No ano seguinte, eu fui lá na loja, o cara olhou para mim e falou assim: quanto é que você está pagando na parcela desses 2 carros aí? Eu falei para ele: estou pagando tanto. Isso era janeiro. Ele virou para mim e falou assim: você vai sair daqui hoje de Honda Civic. Eu falei: que Honda Civic, rapaz? Pega a chave, vai lá, é automático. Eu falei: eu nunca dirigi carro automático. Dá uma volta, vai lá, dá uma volta. Saí de Honda Civic, cara. Dei uma volta, fui no trevo da cidade, voltei. Falei para ele: cara, esse carro parece uma bailarina. Ele falou para mim assim: ó, o carro é teu. Eu vou te entregar esse carro documentado, com tudo em dia, vou quitar o teu carro e a documentação dele. Você vai continuar pagando a mesma coisa que você paga nesse carro aqui. Tá feito? Eu olhei para aquilo, falei: gente, eu não acredito.
Depois que eu fui para o Honda Civic, eu nunca consegui sair mais de carro desse nível. Nunca mais, Daniel. Eu acho que isso acontece para a gente com clientes e tudo mais, né? E aí, Luciano, entra um ponto que eu falo para você que a gente só sabe que é ruim quando conhece que é bom, e quando a gente começa a optar, assim, eu vejo muitos gurus aí falando para a gente que existe uma coisa chamada independência financeira. Tá? Estou falando a minha opinião. Eu não acho que independência financeira exista, tá? Eu acho que é sempre uma zona de desconforto quando você arruma alguma coisa que você tem um padrão de vida maior e você tem um custo de vida maior e você tem que manter aquele custo de vida. Então, de repente, tu vai chegar para mim e falar assim, mas sei lá, o Bill Gates tem tanto dinheiro. Eu falei, cara, o cara tem tanto dinheiro, que para manter aquilo tudo que ele tem, cara, é uma logística tão complexa que eu não sei se ele tem só a independência financeira ou se ele tem paz. Então, a independência financeira, para mim, ela vem com uma coisa chamada conforto financeiro. O que é o conforto financeiro para mim? É você ter opções, você ter escolha, poder da escolha. É tipo, se eu quiser comprar um carro, eu compro. Se eu quiser parar de trabalhar, eu paro. Agora, isso vai gerar algum outro custo para mim. O que você acha? Independência financeira existe quando essas pessoas falam? Porque eu vejo agora até o Gustavo Cerbasi falando aí, eu via muitos livros dele falando sobre independência financeira, só que agora eu vejo que ele já fala de uma coisa chamada inteligência financeira. Ou seja, esse termo está mudando no mercado já tem um tempo. As pessoas não falam mais de independência financeira, que é uma coisa que eu acho que é uma utopia. Para mim, existe uma coisa chamada conforto financeiro quando você atinge o ponto de ter o poder da escolha. Tipo, se você trabalhar segunda-feira, que é o que acontece comigo hoje, e receber uma grana, se ela mudar o meu padrão de vida, eu faço. Mas se ela não mudar o meu padrão de vida, eu prefiro esperar uma outra oportunidade para mudar o meu padrão de vida. Senão, eu não faço, porque senão só vai pagar conta. O que você Daniel, acha? Independência financeira existe? A minha opinião sobre isso é a seguinte. Eu não sei até que ponto que vale essa independência financeira, porque o ser humano depende de motivação para ele continuar vivendo. Se você não tem motivação, você perde o sentido da vida. Se é o dinheiro, você pega o dinheiro. Exatamente. Então, eu vou falar por mim. Eu, até final de semana, eu costumo vir para a agência, porque isso aqui, para mim, é o paraíso. Eu amo estar aqui, entendeu? Enquanto muitas outras pessoas querem estar na praia, querem estar tomando cerveja, para mim, isso aqui é a minha alegria, é a minha escolha. Dinheiro é um propósito, né? Vamos pensar assim, você tem um propósito. O dinheiro ele é uma consequência do propósito. Eu tenho um propósito. Se amanhã eu falar assim, eu já ganhei o dinheiro bastante que eu não vou precisar mais vir para cá. Qual o sentido que vai ter a minha vida? Sacou? Eu acho que aí entra um negócio que a gente estava comentando o seguinte, né? Para tomar essas decisões, a gente precisa sempre estar pesando entre coração e razão. Né? Coração e razão. O que você acha que a gente pesa mais? Na hora de ser um empreendedor ou decidir a nossa vida, a nossa carreira? Daniel, hoje eu estou sendo mais razão. Eu sempre fui coração. A maioria das vezes sempre deu certo. Mas eu andei tomando uma fumada por causa do coração, que gato escaldado fica com medo de água fria depois. Então, depois disso, eu me tornei muito mais, como eu diria assim, muito mais sensato, sabe, para tomar uma decisão. Eu não tomo mais com o coração, como eu tomava antigamente. Mas então, isso são coisas que eu acho que a maturidade vem trazendo para a gente. Então, mas você acha que essas tuas decisões que você levava um pouco mais para o coração, porque talvez você estivesse tomando decisões que não tinham um cunho financeiro? Porque eu vejo muitos empresários tomando decisões sem um suporte financeiro. E aí eu acho que ele pesa mais o coração. Você acha que você consegue tomar decisões? Sim, a minha foi total o coração. Eu não tinha suporte financeiro, não tinha nada. Eu acreditei, eu fui naquele negócio assim, não, vou te contar o que aconteceu comigo. Vou contar para você o que aconteceu comigo. Um amigo aqui na cidade me chamou para colocar um telão com publicidade numa festa tradicional daqui que chama Festa do Rosário. Uhum. Aí, isso faz uns 9 anos, Daniel. Faz uns 9 anos. Eu peguei, cara, e fui lá fazer isso daí. Eu me lembro que eu ganhei, assim, de 7 a 10 mil reais, assim, em 15 dias. Uma semana e pouquinho, sabe? Não deu 15 dias. Uma semana e pouquinho. Eu levantei patrocinador para aquilo lá, assim, que eu vi o dinheiro, assim, no meu bolso, assim, brotar. O telão começou a veicular, o povo vindo atrás, querendo anunciar.
Eu fiquei bobo com aquilo ali. Eu falei assim, gente, o pessoal está anunciando num telão de projetor. Imagina se eu comprar um painel de LED. Eu vou ficar rico. Imagina se eu arrumar um painel de LED. Aí, o senhor Luciano, Empreendedor nato. Relacionamento no banco, foi lá e falou o seguinte para a esposa: se o banco me der o dinheiro, é porque é para eu fazer o negócio. Se o banco disser que não vai me dar dinheiro, que vai exigir um fiador, é porque não é para o negócio rolar, porque o próprio banco sabe se o negócio vai dar certo ou não. O próprio banco jogou a responsabilidade para o gerente. Joguei a responsabilidade para o gerente. Velho, eu fui lá, o gerente me estendeu o tapete vermelho, me atendeu super bem, me passou uma semana, ele veio aqui trazer o contrato para eu assinar. Bateu o ranking dele. Comprei o painel eletrônico, Daniel. Foi alguns milhares de reais. Coloquei o painel eletrônico. No dia que o painel eletrônico foi ligado, chegou da China, ele veio da China, de navio. O dia que ele foi ligado, a conta de luz mais do que dobrou naquela época da nossa antiga presidenta. Daniel, eu não conseguia fazer dinheiro para pagar a conta de luz e do aluguel do local onde estava instalado o painel. Isso não é só você, cara. Eu tô te falando. Eu me lembro que o dia mais feliz da minha vida naquela época foi quando eu cheguei lá e puxei a tomada da energia e falei assim: acabou a brincadeira, não vou mais continuar com isso. Não quero mais brincar. Sabia? Não quero mais brincar disso. Então, essa atitude que eu tive de ir com o coração, falar, não, vai, o gerente... Se o gerente vê que eu não vou ter condição de pagar, que o negócio é furado, ele não vai querer me dar o dinheiro. Porra, o gerente me deu o dinheiro, velho. Não pediu a avalista, não pediu nada. Eu fiquei pagando conta até 2019, até final de 2019. E você é um dos poucos, cara. Tem gente que nem paga, porque assim, abandona, fica lá. Assim, pelo menos você vê a índole e a honestidade que a gente tem. Eu acho que com isso, Luciano, eu queria te fazer uma pergunta. Quando você fala que você tomou uma decisão, lógico, o negócio está dando certo, está bombando, a gente tem que investir. Eu acho que a gente nunca pode perder esse medo de estar investindo, mas tomar uma decisão sem cunho financeiro é tão normal no Brasil quanto quebrar a empresa. É tão normal quanto quebrar a empresa. A empresa quebra por dizer, cara, isso aqui é bom, eu sou bom nesse negócio aqui, vou lá e vou montar um negócio. E aí, pergunta, né? Existe diferença entre dono e executivo? Existe porque o que acontece? O executivo é uma etapa de ser dono aonde qual ele fica afiado nos negócios. Ele passa a lidar com o dia a dia sem deixar que as emoções o dominem. Ele sabe a hora de dar um sim, a hora de dar um não, ele sabe a hora de dar um passo à frente e sabe até a hora de recuar. É diferente do dono. O dono, muitas vezes, ele mistura a empresa com ele mesmo, com as contas da casa, que depois, no final, ele não sabe o que é uma coisa, o que é outra, aquilo virou um samba do crioulo doido. Não sei nem se eu posso falar isso hoje com do jeito que está, né? Você não tentou, né? Com essa patrulha que fica em cima da gente, mas a gente é da antiga, como eu falei para você, a gente é hardcore. Isso, esse bordão já existia antes de eu nascer. Então acaba virando o samba do crioulo doido. E ninguém mais sabe aonde começa e onde termina as contas da empresa e a da casa. Então, quando o cara se torna executivo, ele se torna realmente profissional nas decisões do que ele vai tomar na empresa dele. Aí sim, quando ele se torna executivo, ele passa, como eu acabei de dizer, a tomar atitudes não com o coração, e sim com a mente. Se ele precisar demitir alguém, ele vai demitir com a mente, não com o coração. Se ele tem um funcionário que está tirando ele do sério, ele vai saber se comunicar com o seu funcionário, não com o coração. Ele vai saber se comunicar como executivo, com a razão.
e assim por diante. Aí entra, Luciano, que eu estou querendo puxar esses assuntos para a gente pegar como empresário mesmo, falar assim, eu tenho uma frase que eu sempre vou defender, que é o seguinte: admitir lento e demitir rápido. Por que eu te falo isso? Porque quando você está levando para o coração, eu estou te falando de experiências minhas, né? Eu entro nas empresas, as pessoas falam assim, tadinho, ele tem família. Aí dá vontade de chegar para o cara e falar assim, você não tem não? Ah, como assim? Você tem que chegar em casa, você tem que pagar suas contas, cara. Se a tua empresa quebrar, a tua família também vai sentir dificuldade. Agora, se você ficar abraçado nesse cara, a tua empresa vai quebrar e você vai levar contigo várias outras pessoas, não somente essa pessoa. Você está com pena de uma pessoa que vai quebrar uma empresa de 1.000. E se você não tomar a tua decisão, além de você demitir 999 pessoas por causa dessa pessoa que você não está demitindo, você também vai quebrar. Sem dúvida. E isso serve para os dois lados, até para o cara que morre de amores pela empresa. Sim, sim, sim. Por isso que eu acho que desses insights, quando a gente começa a falar de questão de a gente estar falando de empresário, né, é importante chegar contigo e falar assim, eu pego uma empresa hoje, né, e coloco dentro da empresa um grupo de familiares. Para o Luciano, se eu coloco, imagina assim, estou com o Luciano, estou com a filha do Luciano, estou com o irmão do Luciano, estou com a mulher do Luciano, todo mundo dentro da minha empresa, e é um risco para a minha empresa ou para tua família, perdão? Olha, é um risco para todo mundo, cara. Vai acabar a amizade de todo mundo ali na hora de você demitir alguém. É a maior furada que você pode entrar, é você criar um ambiente familiar dentro da empresa. Não, eu não diria só familiar, eu diria que quando você leva a tua família toda para dependência da empresa, né, você acaba agarrando com todo mundo lá dentro. Imagine se tem uma briga de família e você tem 2 cargos de confiança que os 2 têm que se falar, os 2 não se falam. Eu sei, pode ficar tranquilo que nós somos profissionais. Cara, profissionais agem como devem, não como se sentem. Sempre vamos, assim, brigar por essa frase até o fim, eu vou brigar com ela até com unhas e dentes, mas se você coloca uma pessoa que não fala com outra dentro da sua empresa, é um problema muito grande, cara. Mas para isso que eu estou sempre comentando aqui contigo, quando a gente falou da questão de dono versus executivo. Acho que o executivo é um cara que se preparou para um negócio, e não que ele não tenha coração, mas ele vê a lógica do negócio, e às vezes o funcionário não vê porque ele é funcionário. Porque se ele fosse um empreendedor ou empresário, ele ia lá e montava um negócio e disputava. Acabou. Tá? Aqui no Rio, vou te contar uma passagem engraçada. Eu fui fazer consultoria numa empresa no centro da cidade, e essa empresa fazia um negócio que, pô, você tem muito, né, cara? Ela vende cabelo humano, né, para fazer. Ela vende cabelo humano e ela foi uma das pioneiras aqui no Rio. Tempo atrás, sei lá, uns 15, sei lá quanto tempo atrás, tá? E aí eu tô lá fazendo consultoria com o cara foi e falou assim, cara, antes de você, eu chamei o Sebrae. E, ó, não tô aqui falando mal do Sebrae, pelo amor de Deus. E o Sebrae trabalha comigo em pequenas empresas. O que ele fez? Ele fez um treinamento para todos os funcionários do cara para poder entender como é que funcionava a empresa. Cara, você anda hoje no centro do Rio, você tem uma rua de gente vendendo cabelo. Por quê? Porque o cara foi lá dentro e mostrou como é que era montar uma microempresa para vender cabelo. Só que o cara era um importador da China, velho. E aí eu sei que do nada os funcionários saíram da empresa dele e montaram vários outros concorrentes dele na rua dele. Por uma decisão estratégica, ele teve um problema financeiro. O que aí o cara, quando ele me chamou, eu estou falando para ele assim, ele era único, exclusivo, e depois ele era um dos 15. Só que os 15 eram muito pequenos. Eu falei para ele que assim, cara, a gente precisa se adaptar rápido. Então, um executivo tem que pensar rápido, não como dono, porque senão, cara, olha que merda que eu fiz. Não, não. Eu cheguei para ele e falei que assim, existe a diferença entre você ser B2C, que é o cara que atende o cliente final, e B2B para atender o cliente, que é a empresa intermediária. Assim, você tem um franqueado com franquia, um franqueador com franquia, perdão. E eu cheguei para ele e falei o seguinte, ao invés da gente ficar procurando varejo, essa porrada de gente que entra aqui para poder ficar comprando com a gente, eles não têm a expertise de importar. Nós temos. Então, a gente vai vender para eles. Aí a gente mudou rapidamente a clientela, senão o cara tinha quebrado. Mas ele teve que entender que o produto dele mudou. E é por isso que eu acho que esses insights da gente fala assim, está tendo alguma crise, está tendo alguma coisa com o empresário, o dono tem que deixar de ser dono para ser um executivo e falar o seguinte, botei meu dinheiro tem que voltar, como é que meu dinheiro volta? Qual o produto que eu vendo? Porque às vezes a gente não sabe quem é o nosso cliente e não sabe qual produto que a gente vende. Se a gente não sabe identificar o nosso produto e nem o produto, o cliente que a gente vende, a gente tem essa dificuldade. Você concorda? Concordo contigo e vou complementar. Se você acha caro contratar um profissional, imagine o quanto é mais caro
você contratar um amador. O consultor desse cara proporcionou uma dor de cabeça para ele gigante, pela inexperiência, pela, pela Eu falta acho que de ele fez o trabalho percepção do dele, Luciano. negócio, e foi Assim, muito grande. então, mas a missão e visão dele estava perfeita. Ele trabalha com micro e pequenos empreendedores. Ele foi lá e fez o que ele tinha que fazer. Só que o empresário, aí entra a pergunta que eu quero te fazer também no final, de falar assim, a gente às vezes tem problemas financeiros porque tem uma estratégia errada. E aí você contratou Sim, um cara que treinava pessoas para serem seus concorrentes. E aí, exatamente. pô, eu estou com um problema financeiro. Porque você tomou uma decisão estratégica errada. É mais uma prova de que eu não acho que as empresas têm problema financeiro. Eu acho que eles têm problemas em outros pilares. O problema financeiro, na verdade, ele é só um sintoma. É um sintoma de um problema, de uma doença. E essa doença não é o financeiro. E as pessoas falam, não, vou contratar um consultor empresarial para resolver o meu problema de dinheiro. Eu falo, cara, você tem outros problemas. E aí eu acho que essa coisa, assim, que aconteceu com esse cara de cabelo, você pode chegar no Rio de Janeiro hoje, quem anda no centro aí, estiver ouvindo, você vai ver que tem uma rua lá que é só cabelo bonito. Era só uma loja, que era de um empresário. E esse empresário, por uma estratégia, montou 15. Se ele tivesse feito isso com a intenção de vender para essa galera, top. Mas ele não fez. Ainda bem que na época a gente conseguiu reverter. Mas se não, Luciano, mais uma prova de que, assim, você fazendo as coisas como dono e não pensando como executivo, você pode ter uma dificuldade enorme para gerir o teu negócio. E aí entra uma pergunta que, lógico, Luciano, pô, meu amigo de muitas décadas aí, só que a gente fez alguns trabalhos juntos, fez algumas gravações juntos, e o Luciano conheceu um pouquinho do trabalho que eu faço como consultor empresarial. Como é que era o Luciano antes e como é que é o Luciano hoje? Teve alguma influência aí, cara? Melhorou alguma coisa? Ô, Daniel, você, quando se aproximou de mim, nessa época, para a gente começar a desenvolver o teu material publicitário, eu estava passando por uma crise muito braba, que eu já estava numa situação na qual clientes que entravam em contato, eu já nem estava dando mais orçamento, porque eu não acreditava que as pessoas fossem fechar trabalho comigo. De tão desanimado que eu estava, de tão para baixo que eu estava. E eu vou ser sincero com você, quando você começou a me passar essas diretrizes que você costuma passar para as pessoas aonde você presta as suas consultorias, eu comecei a ver o meu negócio com outros olhos. Eu comecei a enxergar os valores que eu não estava enxergando. E comecei a ver novas oportunidades. E comecei a ver o quão brilhante era o meu negócio e que eu estava negligenciando, por falta até de expertise. Eu era muito bom em determinadas coisas, que era criatividade, você entregar um material bacana para o teu cliente, tudo, mas a minha gestão estava péssima. A minha gestão era péssima. Então, eu fiz que nem um vídeo que eu vi, que a mulher falava assim, quando você toma de volta as rédeas da tua vida. Aí ela falou uma frase que eu não vou repetir aqui. Eu falei assim, depois que eu tomei as rédeas, eu passei a novamente a ter o meu trabalho no lugar de onde ele nunca deveria ter saído, Daniel. Eu tenho muito a agradecer a você, porque dizem que amigos não prestigiam o trabalho de amigos, e você, poxa, mesmo estando à distância, a quase 500 quilômetros daqui, você teve o prazer de vir prestigiar o meu trabalho. A gente é amigos há o quê? Há uns 30 anos. Uhum. Mesmo não estando perto um do outro, você veio prestigiar o meu trabalho. Você poderia ter arrumado qualquer outro cara tão bom ou melhor do que eu aí no Rio de Janeiro. Mas você veio prestigiar o cara que é teu amigo, o cara que você conheceu ainda moleque, não é verdade? Então, isso para mim é uma coisa que não tem preço. Para poder complementar um pouco contigo, eu estava sentado com uns amigos, né, cara, outro dia, até uma particularidade, meu apelido é Wally, porque eu estou sempre sumido, né? Estou sempre fazendo alguma coisa, estou sempre montando um outro negócio. E eu sentado, eles tomando a cerveja deles, eu também tomando. Aí cheguei para eles e falei assim, cara, posso pegar uma Heinekenzinha long neck? Vocês estão tomando uma outra cerveja? Oh, olha, perdeu a humildade. Eu olhei e falei assim, cara, humildade não é comer coisa ruim e beber coisa ruim. Se você pode e teu pé alcança, já dizia Salomão, se você pode, vai lá e faça. Agora, se você não pode, não faça. E o que acontece muito comigo,
E eu sempre falei muito, tem ele, pô, Ricardo, Alexandre, outros caras que daqui a pouco estão escutando isso, eu falei para eles assim, cara, eu não posso estar bem se meus amigos não estão bem. Eu não consigo, não me sinto... Você falou, cara, se eu estou bem, eu tenho que pegar os meus amigos, os caras que eu posso levar junto comigo, porque existe uma coisa que eu acho que ela vale mais que o dinheiro, sabe? Que acho que é o tempo. E dedicar o tempo a alguém, para mim, é mais do que eu dar dinheiro. Teve um amigo meu que me pediu dinheiro emprestado, eu cheguei para ele e falei, não vou te emprestar, cara. Ele ficou puto comigo, ficou, porra, querendo me matar. Não, não vou te emprestar. Eu falei, cara, se eu emprestar para você, eu perco a tua amizade. Eu prefiro me dedicar um tempo. Me dá aí, o que você está fazendo, cara? E ele fui lá e passei um tempo com ele. E a gente conseguiu levantar o negócio. O cara trabalhava com um segmento, que era um segmento abaixo dele. Eu falei assim, cara, você está trabalhando com um produto que o cara compra, que custa 100 mil. E você está cobrando R$ 80 para fazer manutenção. Não tem lógica. Não tem como, cara. O negócio custa 100 mil, você compra 80. Para você fazer 1.000 prata, vai demorar demais, cara. E é o seguinte, essa galera nota quem é que cuida do negócio dele de 100 mil. É um cara que pelo menos tem um parecido, está tentando chegar. Porque senão ele não faz, Luciano. Se você fizer um jingle, se você fizer uma propaganda excelente, sei lá, por 15 mil, quando aqui no Rio de Janeiro o pessoal cobra 500, o teu pode estar melhor, mas ele vai olhar o teu preço e vai falar assim, tem alguma coisa errada. E a gente tem que saber precificar, a gente tem que fazer isso. Eu acho que o que aconteceu de eu ter saído daqui para Minas é uma das defesas que eu sempre... Cara, quer ajudar o teu amigo a crescer? Não pede de graça, não, cara. Vai lá e compra. Ajuda o cara. Não pede, não. Paga pelo serviço do cara, levanta o cara. Uma hora você se levanta, uma hora ele te levanta. Assim. Isso é amizade. Isso é amizade. Eu acho que a gente corre atrás. Então, cara, ter feito parte de ter ido em Minas, feito a nossa gravação, feito os trabalhos, ter conhecido o seu trabalho, tá, inclusive, até hoje fazendo parceria contigo, e te indicando, eu acho que a melhor coisa do mundo que a gente pode estar fazendo para ajudar um amigo, cara, você estar comprando, recomprando e indicando. Tá boa. Sem dúvidas. Eu acho que Isso que é você importante. falou, Daniel, do teu amigo que pediu dinheiro e você deixou de emprestar e foi lá ajudá-lo, aconteceu parecido comigo num pedido de ajuda que eu recebi para ajudar uma pessoa que estava precisando de um tratamento de câncer. E eu falei, olha, se eu comprar essa rifa aqui de R$ 10, eu não vou ficar mais pobre e, ao mesmo tempo, eu não vou estar ajudando praticamente em nada com os R$ 10. Posso fazer uma campanha apresentando e chamando as pessoas para doarem, para participar? A pessoa falou para mim, pode, Luciano. Naquela noite, a gente recebeu uma doação já de cara de R$ 350, de uma única pessoa que chegou e falou assim, olha, eu tive a minha mãe passando pela mesma situação, eu não conheço essa pessoa que está precisando também, mas eu sei quanto que deve estar sofrendo. Pegou e fez o pagamento de R$ 350. Ou seja, eu teria que fazer comprar 35 rifas para dar os R$ 350, sem dizer quantas outras que ainda vieram a ajudar, por eu ter ajudado de uma outra forma que não foi com o dinheiro. Sacou? Nem sempre o dinheiro que vai fazer a diferença para a pessoa. Às vezes, uma palavra que você dá para a pessoa vale muito mais do que o dinheiro. Às vezes, uma sacudida, você apontar uma vírgula para a pessoa, vale mais do que o dinheiro, Daniel. Falar a verdade também, né, cara? Eu não sei o que acontece com as pessoas, que acontece... quando eu entro nas empresas, eu agora estou tentando fazer um trabalho totalmente diferente, tá? Eu trabalho só com cliente indicado. Eu não procuro cliente. Graças a Deus, acho que o Papai do Céu me deu um direcionamento para poder fazer um trabalho. Esse trabalho também, eu não vou falar assim, não foi 100% Deus. Eu acho que eu nunca escreveria assim, ele me deu. Eu acho que ele me ajuda demais. Eu não vou tirar um pouco do meu mérito de ter feito um trabalho onde eu consiga estar pegando clientes aqui, que eu possa estar escolhendo a clientela. Só que, quando eu entro nas empresas hoje, eu estou fazendo uma entrevista para poder estar participando das empresas, Luciano. Porque eu entro nas empresas e a sociedade é um negócio muito delicado, né? De repente, você está afim, mas o teu sócio não está tão afim. E aí, quando você entra numa empresa, eu começo a rir, porque é o seguinte,
E era rotineiro, agora parou porque eu estou escolhendo melhor os meus clientes. Mas era rotineiro, um dono de empresa torcer para dar errado. E aí você fica pensando o seguinte, é o que eu falo de torcer para o touro. Cara, como tem gente na nossa família, amigos, empresários, funcionários de alto escalão, que torcem para o negócio dar errado. Cara, eu achava que era um negócio, não tem como um sócio torcer para o negócio dar errado, porque se quebrar, ele quebra, mas ele torce para o touro. Ele torce para o touro matar o toureiro. E é Daniel, demais. deixa eu dar um ajuste aqui, só um pouquinho aqui na câmera, Ah, porque está acabando a bateria e eu vou ligar aqui a alimentação, porque senão a gente vai ficar sem entrevista. não, tranquilo. Conseguiu aí? Prontinho. Então, para complementar isso, cara, eu achava que ia ser raro isso. Mas, Luciano, impressionante como tem empresário, como tem amigo, como tem familiar que torce por tudo. Como ele quer que o negócio dê errado. E eu fico pensando, cara, se der errado, você quebra. Mas ele não está nem aí. Eu acho que ele torce para... Ele fica tão feliz de você errar. Eu falei assim, cara, mas eu estou errando tentando acertar. Então, você não pode julgar um cara que está errando tentando acertar. Eu acho que você pode dar um direcionamento. Aí a gente vai lá dar um esporro. Eu achava que era mais simples, sabe? Mas como tem empresário que torce para o outro empresário errar, para ele falar assim, viu como é que você é burro? Eu falei, mas quebrou o negócio. Ao invés de você pegar e direcionar. Não sei se acontece muito no seu negócio. Você fala assim, você vai fazer uma campanha para o cara. Tomara que venha uma merda para eu falar para você que foi uma coisa. Eu falei, cara, mas se vier uma merda, o negócio não roda e você perde dinheiro. Você acha que isso é normal no teu negócio aí, cara? Acontece muito? Olha, eu não tenho muito esse tipo de problema assim, não, porque geralmente o setor de marketing é muito direcionado. Geralmente é uma pessoa específica que toma conta disso nas empresas, pelo menos é o comum aqui, que tomam as decisões. Eu não sofro muito com isso, mas eu sofro aqui, por estar no interior, que eu noto que as pessoas que estão ao seu redor fazem isso com você. Eu me lembro que quando eu coloquei o painel eletrônico, o dono do imóvel que deixou instalar lá, que eu pagava aluguel para ele disse para mim que tinha aposta de sujeito ali para ver quanto tempo que eu ia aguentar. Olha para você ver. Cara, e é só que se você parasse, ele perde. Cara, Ele contou para mim, ele falou, Luciano, tem gente aqui que está querendo saber quanto tempo que você vai aguentar ficar aqui. Olha para você ver o absurdo. e assim, ele vai perder e ele está torcendo para... Cara, eu não consigo entender como uma pessoa pode chegar e torcer para o Luciano dar errado sabendo que ele vai perder. É normal, cara. Eu não Exatamente. sei. É normal. Não pode ser normal, gente. Não pode, mas infelizmente isso é mais comum do que a gente imagina. Eu não sofro com isso dentro das empresas nas quais eu costumo prestar serviço, Daniel, mas eu noto isso no meio que a gente vive, entendeu? Se você der um tropeço, vai ter alguém querendo te apontar o dedo, dar risada de você, sacou? Vai estar ali nos bastidores torcendo. Eu sabia que não ia ter como ele conseguir ir tão longe. Eu sabia que ele não tinha capacidade de ir tão longe. Ou, às vezes, vai dizer, ele chegou tão longe, mas ele teve um Daniel Couto Lima para poder ajudar. Opa! Entendeu como que é o negócio? Nunca vai estar bom. Sempre vai ter uma desculpa para dizer que o sucesso da pessoa tem um porquê que não é o talento dela, sacou? Não é dela. É impressionante, né? Como é que a pessoa não... Uma vez eu escutei uma frase, cara, boba, mas é verdade, né? O sol não brilha para ele, né? O sol brilha para as pessoas. O rio, quando bota água, a água nunca volta para o lugar dele. Então, assim, se você pegar a teoria da natureza, cara, a gente nasceu e a gente presta as coisas para servir os outros. Quanto mais cedo a gente conseguir entender isso, o dinheiro pode se tornar uma consequência. Porque, assim, a tua gratificação é ter feito o que você veio para fazer. E aí eu vejo essas pessoas, cara, as pessoas não param a pensar nisso. As pessoas pensam o seguinte, não, a empresa tem que ser como eu sou o cara, tem que depender de mim. E toda vez que eu uso a primeira pessoa do pronome do caso reto, eu estou completamente errado como gestor. Porque um cara bom, ele coloca na empresa dele pessoas melhores do que ele. Porque a empresa crescendo, ele cresce junto. Porque a função dele é ser gestor, é ser executivo, é colocar as pessoas ali
para que ele não seja centralizador. E eu encontro muitos centralizadores indecisos. Eu acho que é o pior tipo de gente. Eles não sabem o que querem, mas tem que ser do jeito dele. E aí você para a pessoa e faz assim, tá, mas como é que eu faço? E o que você quer? A pessoa, não sei, eu te contratei para isso. Eu falei, então, mas eu estou fazendo, você não quer que eu faça. Tem que ser do seu jeito, mas você não sabe como. Olha como é que é incoerente, né? Quando acontece isso, Daniel, quando acontece isso, eu faço que nem o baiano lá daquele filme Cidade de Deus. Eu falo, dá mais ficha para ele. Dá mais ficha para ele, cara. Deixa ele rodar lá. Dá mais ficha para ele. Mas, olha, Daniel, eu tenho uma parábola que eu gosto de falar, disso tudo que a gente está discutindo aqui, que eu vi o Tom Jobim falando nos anos 90, antes dele falecer. Não sei se isso é alguma passagem de evangelho, não sei se o texto é dele, mas ele falava que foi levado a conhecer o céu e o inferno. E quando ele chegou no inferno, ele encontrou uma mesa com um banquete muito grande, onde as pessoas passavam fome e não conseguiam comer. Aí ele, prestando atenção, ele viu que todas as pessoas tinham os cotovelos virados para trás. Então elas não conseguiam pegar a comida que estava na frente delas. Aí levaram ele para conhecer o céu. Quando ele chegou no céu, essas pessoas também tinham os cotovelos virados para trás. Só que todo mundo estava feliz, todo mundo se alimentava, porque cada um ia colocando na boca do outro. E, ao mesmo tempo, ia sendo alimentado pelos outros. Pelos outros. Eu acho que nada mais justo de falar para você assim, existe dentro das empresas, existe dentro da gente como gestor, uma coisa chamada balé de vendas, o balé de gestão. Quando você entende que o negócio tem que girar, é muito lindo, cara. Eu vejo muito isso no McDonald's. Eu gosto muito do McDonald's. Você entra no McDonald's, o McDonald's está em constante mudança. Você vai hoje, semana que vem já é um outro McDonald's, ano que vem já é um outro McDonald's. É o seguinte, ele fica olhando aquilo ali, ele fica pensando em como é que eu posso estar rodando aquele meu balé lá dentro para a coisa funcionar de uma forma automática, de repente até de uma forma mais saudável. Só que, cara, você entra nas empresas hoje, aí você contrata uma pessoa, essa pessoa... Eu falei, cara, mas quem contratou? Foi o RH que fez besteira. E quem contratou o RH? Foi o meu irmão que contratou o RH. E quem contratou o teu irmão? Fui eu. Eu falei, cara, então assim, a origem é sempre a gente. Se você for parar para prestar atenção como empresário, a culpa é sempre tua. E você quer botar a culpa em outra pessoa. Homem sempre isso que falava, né? A culpa é minha, eu boto quem eu quiser. Esse cara, mas a culpa é minha. Eu não posso botar em outra pessoa, porque se eu selecionei quem selecionou o RH, que selecionou a pessoa que não presta, fui eu, começou comigo. Eu botei dinheiro para montar uma empresa. Então, a culpa é minha. O dia que eu aprender que eu tenho toda a responsabilidade sobre as coisas que estão acontecendo, e depois que eu conseguir tirar essa responsabilidade, porque eu fiz o meu papel certo, talvez eu encontre problema lá na ponta. Agora, culpar outras pessoas por uma falha nossa, desculpa, cara, não existe esse negócio. Não tem primeira pessoa que, no caso, o resto sempre certo. A empresa pode até ter seu jeito, mas não 100% da sua cara. E aí, Luciano, eu te pedi uma coisa aqui agora para ver se a gente consegue finalizar, que eu tenho certeza que assim, teu horário também está apertado. E queria uma dica aí, cara, para as pessoas que estão montando negócios e que estão montando negócio também de comunicação. Quais são as dicas que você poderia passar para elas, cara? Finais aí, para a gente te liberar também para os clientes. A primeira dica que eu dou é quando for começar o seu negócio, começar certo. Quando você for começar a criar a tua marca, que é a tua identidade, comece certo, para você não ter que mudar depois. Você vai começar escolhendo o teu nome, escolha certo, escolha bem, chame um profissional para fazer essa escolha. Quem vai fazer o branding da tua marca, contrate alguém que saiba fazer. Mas eu sei como fazer isso. Olha, quando a gente tenta ser o rei na comunicação, ele quer ser o cavalo, ele quer ser o bispo, ele quer ser o peão, ou seja, ele quer ser o redator, ele quer ser o apresentador, ele quer ser o web designer, ele quer ser o locutor, ele acaba tomando um checkmate da concorrência. Então, delegue para quem realmente entenda do assunto e comece certo. Não entra assim, eu vou colocar o meu sobrinho que fez um curso de CorelDRAW para fazer a minha marca. Eu tenho um amigo que canta na banda da igreja, eu vou pedir para ele cantar o meu jingle. Não, o cara que canta jingle, ele está
específico para cantar jingle. Geralmente ele é o cara que não canta na noite, ele vive de fazer jingle, ele tem o timbre de fazer jingle, ele tem a pegada de fazer jingle. O cara que vai ser o locutor, que vai apresentar a sua empresa com uma identidade, ele não é aquele locutor que vai ficar gritando na porta de uma loja, tentando vender no varejo, que fica ali geralmente na Uruguaiana, ali no Saara. Nada contra eles, mas é uma coisa completamente diferente de quando você vai uma proposta um locutor para ele ser a cara da sua empresa. Entendeu? Então, comece sempre certo. Tome decisões certas para depois você não precisar acabar muitas vezes tendo que derrubar a casa para começar tudo de novo. Daniel Couto Lima, você está aí desse lado e você sabe que quantas vezes você teve que praticamente quase derrubar a casa dos teus clientes consultivos, né, aos quais você prestava consultoria, né? Porque eles começaram errado, eles estavam fazendo tudo errado. Começou contratando errado, começou com funcionário no lugar errado, funcionário com aptidão errada, empresa trabalhando para o público errado. O cara e quando você vai ver, valores. Não tinha missão, visão e valores. Tem gente que fala assim, se eu vou sentar aqui, eu vou fazer missão, visão e valores, eu vou cobrar R$100 dele. Não, cara, o cara que fala isso para você, você corre dele. Missão, visão e valores é quase como se o cara fosse ser o seu guru para te dar a guia do que vai ser o teu negócio, a tua vida. Entendeu? É a tua vida que está sendo colocada ali. O cara vai fazer uma projeção resumida do que você deve traçar para a tua vida ali. Não é um negócio que qualquer um vai chegar ali e vai escrever uma frasezinha bonitinha que pode ser copiada de uma outra empresa para a sua. Bingo. Então, Bingo. Comece certo. A minha dica é começar certo. Você quer começar certo? Comece com uma marca certa, comece contratando gente para trabalhar na sua comunicação, que sejam pessoas assertivas, que saibam o que estão fazendo, que saibam tomar decisões que vão fazer diferença relevante no futuro da tua empresa. Eu acho que isso é importante, Luciano. Assim, mais uma vez, cara, eu sempre agradeço a todos, né, quando eu estou falando. Acho que tem duas coisas que são importantes para acabar com a gente nessa época de pandemia, de tudo mais, saúde, né? Tanto de saúde, a gente tem que agradecer. E outra é tempo, né, cara? Porque se a gente tivesse tempo para poder fazer outras coisas, a gente não tinha parado para bater um papo tão agradável quanto esse aqui, cara. Mais uma vez, eu sei que você está abrindo mão aí, de repente está atendendo um cliente para poder estar fazendo esse bate-papo comigo aqui. Eu queria te agradecer, tá bom? Muito obrigado mais uma vez aí. Daniel, é sempre um prazer enorme estar junto com você. Sempre que você precisar e me convidar, vai ser um prazer enorme estar aqui junto contigo. E eu quero deixar um beijo no coração de toda a galera que segue o Daniel Couto Lima em busca de novos conhecimentos e avanços no desenvolvimento empresarial, tornando o empresariado brasileiro cada vez mais capacitado. Show, top aí. Tá vendo a missão aí? E eu vou tirar uma foto nossa aqui para postar lá depois, ó. Tá, vou salvar aqui a gente. E aí, cara, muito obrigado mais uma vez. O que você precisar também, Luciano, ó, tamo junto, hein? Valeu. Tamo juntos. Encerrando aqui.